Boa noite. Hoje, com a nossa live sobre compostagem em cilindros, nessa semana da compostagem, eu trago aqui, então, o André Marques, ele que é CEO da IB Soluções Sustentáveis, e a gente vai tratar um pouquinho esse assunto tão inovador que é a compostagem em cilindros, que inclusive deixa um aspecto bem bonito nesse processo. Boa noite, André. Boa noite, Nelson. Nelson é o nosso... ele contribui porque ele é nosso convidado, ele tem aí um conhecimento de logística e está concluindo aí também a questão da compostagem com relação à logística. Então, ele vai contribuir bastante aí na nossa noite. Então, vamos começar, André, falando um pouquinho da empresa, da onde que ela é, como surgiu esse negócio. Beleza. Então, pessoal, boa noite a todos, né? Já fui apresentado, meu nome é André, sou o CEO da IB, sou auditor do Instituto Lixo Zero, sou gestor ambiental, a gente trabalha, a IB é uma empresa genuinamente de cearense, de Fortaleza, para ser mais preciso, nasceu em 2016, né? Com a necessidade de implementar um gerenciamento responsável dos resíduos que a gente produz diariamente. E a partir dessa nossa expertise em gerenciamento de resíduos sólidos, nasceu também a compostagem, né, dos resíduos orgânicos. E nós estamos nessa luta, né, para transformar as nossas comunidades, né, a comunidade em que a gente está inserido, numa comunidade mais sustentável, uma comunidade mais responsável e que tenha responsabilidade de fato com aquilo que está produzindo, né? Então, iniciamos o nosso trabalho em condomínios residenciais, depois passamos para empresas e depois passamos para a comunidade de bairros, enfim, a gente já tem alguns projetos também sendo desenvolvidos nesse sentido. E eu estou aqui justamente para falar um pouquinho focar um pouco na questão da compostagem em cilindros, mas também falar um pouco do nosso trabalho, dos resultados, né, do engajamento que hoje a gente tem junto com os nossos clientes, e a gente está vendo que da questão da sustentabilidade, da responsabilidade socioambiental, está cada vez mais à tona, né? Então, a gente está aqui para contribuir e esclarecer as dúvidas que vocês tenham, ou algumas perguntas que vocês queiram saber, e, claro, né, se eu tiver a resposta. Ok. No caso da compostagem em cilindros, você tem alguma apresentação para compartilhar, para a gente mostrar aí como funciona? Algum vídeo? Cláudia, eu não preparei nenhuma apresentação, né? Mas eu posso depois passar algum conteúdo ou para você, e você repassa para quem tiver interesse, né? A gente tem um videozinho também, onde a gente, até no curso que a gente ministrou recentemente, né, junto com a Academia Lixo Zero, dos cilindros de compostagem, né? A gente pode também ceder esse material para vocês sem problema nenhum, para quem tem interesse, né, de conhecer o método e queira aplicar, né, praticar esse método no seu local de trabalho, na sua residência, a gente pode estar contribuindo dessa forma. E assim, hoje os seus clientes com relação à compostagem em cilindros, quais são eles? Como eu falei, nós trabalhamos, né, com gerenciamento de resíduos, né? Aí a gente trabalha em condomínios, em empresas, em complexos turísticos, em hotéis, pousadas, enfim. Então, a gente tem vários segmentos de clientes, né? Então, existem condomínios que aplicam esse método de cilindros, existem
pousadas, existem complexos turísticos, aí todos. Na verdade, o método em cilindro, como você falou anteriormente, é um método que ele tem uma boa capacidade, né, de tratamento de resíduos orgânicos. Ele tem uma capacidade média de 250, 300 quilos de resíduos por cilindro, né? E esteticamente, ele é bem bonito, né? Podemos dizer assim, ele tem uma estética bem agradável, né? Ele deixa um ambiente bem harmônico, né? E eu acredito que dentro do trabalho de compostagem, já que a compostagem, muita gente tem algum certo preconceito, né? Acha que compostagem pode acarretar até problemas. Então, a gente traz um método que eu acredito que é inovador, até na questão visual também, é atrativo, né, para as pessoas visualizarem aquilo e se sentirem atraídas a saber o que é, a conhecer, né, e assim as pessoas começam a ter aquela curiosidade e se sentem atraídos para fazer e praticar a compostagem. Então, a gente aplica em vários locais, é um método que, em poucos espaços, pequenos espaços, a gente consegue tratar uma quantidade razoável, né? A gente precisa aí para você ter uma ideia, o cilindro, ele tem 1 metro de diâmetro, né? A gente ocupa ali cerca ali, se a gente botar um pallet embaixo dele, ou fazer alguma base, vamos dizer que a gente coloque ali 1 metro quadrado de área que a gente ocupa para tratar 250 quilos, 300 quilos de comida. E sem falar na beleza, né? Então, a gente conseguiu juntar essas duas características e implementar esses cilindros em vários locais sem ocasionar nenhum tipo de impacto visual desses locais. Se você me permitir, eu tenho umas imagens aqui bem bacanas. Para mostrar. Aqui, uma escola, né? Então, legal. Esse daí é de uma escola. E você percebe que como foi, como o André colocou, fica um visual bonito e também não sem cheiro, né? E aí você consegue, então, trabalhar dentro de... não precisa fazer aí um furo no chão, você tem ali todo o cilindro que vai já organizar isso daí, você pode... porque a compostagem ela tem um período de maturação, não é? Qual o período, mais ou menos, que cada cilindro tem aí o processo dentro dele, enchendo o cilindro, assim? Eu acho muito legal essa técnica do cilindro, porque você falou, não tem cheiro, e de fato, quando a gente pratica a compostagem de forma satisfatória, o odor, né, ele é praticamente inexistente, né? E a gente sabe também que esse odor é muito característico de um processo anaeróbico, né, que é aquele processo que não tem oxigenação. E como o cilindro ele está ali todo, podemos dizer ali, ele está todo, entre aspas, eu vou utilizar a palavra, mas não é bem a palavra mais correta, adequada, ele está todo aberto, né? Claro que por dentro a gente vai usar toda aquela questão do carbono, né? Aquela matéria seca, mas ele consegue ter uma oxigenação bem satisfatória dentro do processo, que isso inibe o odor, né? Quando acontece a oxigenação do processo, a gente não tem esse mau odor. Então, eu acho um método fantástico. Mais ou menos, Cláudia, esses cilindros, eles ficam no processo de maturação, depois que a gente enche os cilindros, ele fica em média ali 60, 90 dias, e aí a gente já pode fazer a retirada do composto, certo? Então, é um processo que acontece de forma bem rápida, bem rápida, e, assim, bem interessante, né? Bem interessante, né? A gente conhece outros métodos, mas esse é o meu predileto, na verdade, né? Esse é o que eu aplico mais aqui por questão do espaço, né? Por questão do tempo de decomposição, né? De compostagem do resíduo orgânico
E o custo-benefício, né? Ele tem um custo bem acessível para ser aplicado, né? Ele tem a média, pra você ter uma ideia, uma média de cada cilindro desse, só de material, a gente tem abaixo de R$200, né? 180, R$200, vai depender aí. Eu estou falando sempre com referência aqui, tá? De Fortaleza. Então, é mais ou menos 180, R$200 que a gente vai gastar para montar um cilindro. Então, se um cilindro desse tem uma capacidade de 250 quilos de comida, se a gente montar num condomínio, isso se dissolve aí praticamente na taxa condominial, né? Então, é bem barato o custo dele, é bem satisfatório no termo de custo-benefício, né? E aí, assim, basicamente, a gente faz aí uma mão de obra, faz a base do cilindro com... A base do cilindro, ela é feita com cimento, né? Como se fosse a base. E aí você compra a tela, coloca aí base e uma tampa para tampar, que no caso aqui é essa tampa especial, mas pode ser uma outra tampa de reciclado, né? Porque a cerca, né, que é a tela, ela já tem os furinhos por onde vai escoar aí vai oxigenar a compostagem. Então, não precisa ser... É bom que tenha uma tampa. E aí, através da tela, não entra mosca, esse tipo de inseto. Não entra. Exato. Não, né? O mais difícil do cilindro é justamente a tampa, né? Porque geralmente a gente utiliza aquelas tampas de caixa d'água. E geralmente a gente não encontra para vender só a tampa da caixa d'água, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um parceiro, né, que trabalha com a fibra, né, fibra de vidro, e aí ele faz essa tampa para mim. Mas, assim, foi bem difícil encontrar, mas eu consegui esse parceiro e aí a gente tem um pedido mínimo. Eu não sei nos outros locais como é que é a acessibilidade para essas tampas de caixa d'água. Mas como você falou, a gente pode improvisar outra tampa, né? Agora é importante que fique sempre tampado, né? Porque existem algumas regiões que tem uma média pluviométrica grande de chuva, né? Então é importante que também não tenha muito excesso de água dentro desse cilindro para não comprometer o processo da compostagem. Mas, como você falou, aí o resto é tudo muito simples. A base, né, a base do cilindro, a gente pode fazer com aqueles pré-moldados, né, de cimento, ou pode montar uma base mesmo de tijolos. Hoje mesmo, né, a gente montou 2 cilindros, né, em um parceiro nosso, onde a gente impermeabilizou com cimento e fez uma base com tijolos. Eu não pude ir lá ver, tirar fotos e tal, porque infelizmente eu estou adoentado e eu não posso sair de casa. Mas, logo mais, também posso compartilhar essas fotos com vocês. Mas o interessante é que a gente pode utilizar aquele pré-moldado, que são aqueles anéis que a gente utiliza para fazer cacimba, né? A gente pode utilizar aqueles anéis, impermeabilizar o solo, colocar o cilindro dentro. É importante também lembrar que nessa impermeabilização é importante ter um ralo no fundo, na base, para que possa absorver aquele chorume. Eu não gosto de utilizar esse termo, mas na normativa ele chama chorume, então eu sempre quis falar chorume, mas eu gosto de utilizar o termo biofertilizante, né? Então você pode captar esse biofertilizante dentro desse processo. É claro que não vai ter uma quantidade grande desse biofertilizante, porque dentro desse processo são as bactérias que trabalham, então ele tem aquece, né? Então ele tem uma temperatura alta dentro daquele processo, onde aquela água que tem nos resíduos, ela não tende a baixar, ela tende a subir através do calor, né? E evaporar. Então, basicamente isso. A base, o cilindro e uma tampa.
né? Aí, depois a parte do carbono, da matéria seca e da comida, para a gente fazer o processo acontecer. Um processo simples, fácil e bem prático de fazer. Eu tenho uma pergunta para o André. O André, eu fiquei curioso com esse cilindro seu. A base dele é o quê? Inox, amianto? Como que é confeccionado esse seu cilindro? E como é que ele funciona? Você faz a locação dele, você vende, a sua empresa vende, loca, ou troca a colocação dele pelo resultado que os cilindros te dão? Essa logística, eu queria entender isso e de que material esses cilindros são confeccionados. Vamos lá. Esses cilindros, eles são confeccionados com aquela tela, uma tela... Você quer que eu passe aqui o vídeo? Deixa eu só interromper esse aqui, vamos ver se eu consigo passar o outro. Que está aqui na minha tela. Fica à vontade. Basicamente aquela tela, é uma tela que a gente encontra nessas casas de ferragem, né? Aí ela pode ser galvanizada ou não, né? A base dela, não existe uma base, na parte de baixo dela não existe uma base. A base que a gente faz, que a gente produz, é justamente o que eu acabei de falar. São aqueles anéis pré-moldados de cimento, de concreto, que a gente coloca ele dentro, né? A gente encaixa ele, justamente ele é encaixado dentro desses pré-moldados, né? Sim. E é impermeabilizado o piso onde ele vai ficar, certo? Não tem dificuldade nenhuma, Nelson, de produzir. Na verdade, o cilindro ele é produzido de uma forma bem artesanal, tá? Ele é bem simples de fazer, simples demais, né? Basta a gente ter uma tela, a gente vai comprar uma tela, aí existem alguns detalhes, né? Primeiro, essas telas, elas têm telas de 1 metro, de 1,5 metro e de 2 metros. A gente sempre procura comprar as telas de 1 metro para facilitar e ter um tamanho padrão do cilindro. Então, esses cilindros têm uma tela de 1 metro de altura para facilitar a gente alimentar esses cilindros, porque senão vai ficar muito alto, e aí com o peso dos baldes você pode ter algum certo desconforto na hora de colocar esses resíduos, essas sobras dentro dos cilindros. Então, o ideal seja que ela tenha uma altura de 1 metro. E, respondendo a segunda pergunta, a gente produz os cilindros e vende para os clientes, tá? Então, a gente vende a instalação. Então, a gente faz uma gravimetria de acordo com a geração de cada cliente, e aí a gente estuda para saber quantos cilindros são necessários para fazer o tratamento dos resíduos deles. Então, assim, se você sabe que cada cilindro consegue tratar 250 quilos de resíduo, aí você faz o levantamento. São 250 quilos por cilindro, cada cilindro demora em média 3 meses para tirar o primeiro composto, então aí você faz o levantamento de quanto tempo precisa e quantos cilindros vão ser necessários para atender aquele cliente. Mas a gente vende os cilindros, tá? Não é trocado por nada. A gente realmente produz e vende. Entendi. Ah, legal. Cláudia colocou. Vou passar o vídeo aqui. Só um minuto. Tranquilo. Peraí, deixa eu achar lá o botão. Falar para vocês um pouco sobre a importância da compostagem nas nossas vidas. Vocês sabiam que 50% dos resíduos gerados por um indivíduo é resíduo orgânico? E esse resíduo pode sim ser tratado em pequenos espaços, ou grandes espaços, ou pátios de compostagem instalados na própria empresa. Esses resíduos, quando vão para o aterro sanitário, junto com outros materiais, eles são emissores de gases do efeito estufa. Fora isso, quando a gente separa a comida de resíduos recicláveis, a gente aumenta a capacidade e potencializa mais o direcionamento correto desses resíduos recicláveis. Mas eu acho que não é esse o vídeo, né? Que mostra. Eu acho que não é esse. Aí a gente está mostrando um pátio de compostagem que a gente tem em um cliente nosso, nesse caso aí. Nesse caso, são
agora me deu um branco assim, mas eu acho que são 12 cilindros de compostagem que a gente montou nesse cliente, e a gente trata, você tem uma ideia, Nelson, a gente trata uma tonelada e uma tonelada e um pouquinho, 100 quilos de resíduos orgânicos mensalmente nesse cliente, certo? Certo. Uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer seria o seguinte, como você mencionou no início da sua fala, que vocês trabalham com indústrias, condomínios, né? Isso. Quando você vai aplicar essa técnica dentro de um condomínio, tá? Ou vertical ou horizontal, tanto faz, tá? Antes mesmo de você colocar lá o equipamento para começar, você aplica alguma educação ambiental, um síndico, um tipo folheto? Como é que é esse trabalho seu de adentrar a essas áreas, tipo um condomínio, tanto residencial, vertical ou horizontal, né? Porque vai muito isso. Por aqui na minha cidade tem muito disso. Né? Acredito que aí onde você mora deve ter também. Então, eu queria saber a técnica, né, que você utiliza para... Porque hoje a gente sente o seguinte, a gente que trabalha com isso, a gente sente que existe uma certa dificuldade, que nem o Germano falou ontem, né? Que você for começar a falar de aeração, de relação carbono-nitrogênio, e o cara já, pela falta de tempo que ele tem, não é isso? Sim. Então, legal. Como que você leva a pessoa a querer fazer isso? É o que eu queria entender. Beleza. Pronto. A nossa empresa, Nelson, ela é uma empresa também que trabalha forte na questão da educação ambiental. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do período pré-pandemia, né? Sim, que agora está tudo travado. Porque agora está meio conturbado, né? Então, assim, sim, nós quando adentramos num condomínio, né, um exemplo de condomínios, a gente tinha uma ação de educação ambiental de porta em porta para levar o conhecimento dos condôminos, o que seria aplicado dentro da sua comunidade, né? certo. Então a gente explica como é que, a partir de agora, o seu condomínio conta com um trabalho de gerenciamento de resíduos, onde agora são pontos de entrega voluntária de material reciclável e de resíduos orgânicos, onde a gente vai estar tratando todos os resíduos orgânicos em loco, aí a gente explica como é que vai ser o processo, sem entrar em detalhes, porque como você falou, se eu chegar para uma pessoa que é leiga e vou dizer, é carbono, nitrogênio, oxigenação, é isso, é aquilo, ele vai dizer assim, poxa vida, o que esse cara está dizendo, né? Então a gente explica que, basicamente, a partir de agora, as suas sobras vão virar adubo para o seu jardim, para a horta, né? Você pode utilizar nas suas plantas. Então, lá embaixo vai ter um ponto onde vai ter um balde de serragem e um balde onde você vai separar em casa, vai levar lá embaixo, encaminha lá no balde, no coletor, depois esse resíduo. É dessa maneira que a gente vai falando. E para a gente quebrar o tabu da compostagem, a gente também aplica oficina de compostagem de minhocas para as crianças. Então, a gente pega as crianças, né? A gente pega as crianças para quebrar esse tabu, né? Para elas entenderem, porque a gente sabe que as crianças é um canal forte, né? Na questão da conscientização, né? Então, quando os pais levam as crianças para a oficina e veem que a compostagem não é aquilo que eles pensavam, poxa, não tem cheiro, que engraçado, vira essa terra. Então, a gente começa a quebrar esse tabu. Sempre quando a gente inicia um trabalho de compostagem dentro de um condomínio, porque vale ressaltar que nem todos os condomínios querem fazer o trabalho de compostagem, né? Então, a gente, quando eles querem, a gente faz uma oficina de compostagem, mostra para eles o que é que se transforma a comida, o que é que se pode se transformar aquelas sobras de comida que antes iam para o lixo e por que não deviam ir para o lixo, né? Então,
a gente faz todo esse trabalho de conscientização. Passando esse primeiro momento, Nelson, de aquela visita de porta em porta do meu cliente, né, que a gente está trabalhando, a divulgação, a oficina de compostagem para as crianças, para quebrar esse tabu e as pessoas entenderem o que é compostagem, porque muitos não sabem o que é. A gente trabalha com campanhas educativas todos os meses, né? Informativos de elevador, campanha através do WhatsApp, né? Sempre lembrando que a empresa está dentro do condomínio, continua fazendo o trabalho e que eles não percam a motivação de fazer o negócio dar continuidade, né? Então, a gente sempre está fazendo isso, a gente está sempre abastecendo e colocando a gente sempre na vitrine para poder fazer com que essas pessoas não esqueçam e digam assim, aquela empresa veio aqui, começou e eu já não faço mais. É importante que a gente tenha essa periodicidade nessas campanhas para as pessoas ficarem lembrando, né? Poxa vida, é aquela empresa, né? É legal. E o importante dessas campanhas, Nelson, é que a partir dessas campanhas, aquele seu amigo que foi lhe visitar no seu condomínio, olhou a campanha, achou interessante, entre em contato conosco, legal o trabalho de vocês, e aí já leva para o condomínio dele. Aquele empresário que mora naquele condomínio, achou legal, liga para a gente, eu quero botar isso na minha empresa, como é que faz, me ajude. E aí, a partir disso, a gente vai ganhando notoriedade, né? Vai ganhando mais braços e vai trazendo esse trabalho de gerenciamento para mais pessoas, né? Dando a opção. Porque muita gente não faz, não é porque não quer, muitas vezes falta informação, falta o conhecimento, né? Então, assim, o importante é a gente estar jogando esse conhecimento, essa informação, para que eles possam entender, absorver e passem a praticar a sustentabilidade, principalmente com os seus resíduos, que é o nosso forte, né? A gente faz gerenciamento de resíduos, nós somos especialistas na questão da geração de resíduos, né? Do impacto que o resíduo traz para a nossa comunidade. Então, pelo que eu entendi, o seu negócio é fazer compostagem, entre outras soluções aí sustentáveis, e aí esse negócio é viável, porque até ontem eu tive uma reunião onde me perguntaram até onde é viável em termos econômicos, mas assim, para o condomínio que está contratando o seu serviço, é muito mais com relação à imagem. É muito mais com relação à imagem, os ganhos com relação à competitividade que a empresa vai ter, como, por exemplo, o Beach Park, que instalou aí a compostagem, enquanto isso não demonstra a preocupação que a empresa tem com relação ao meio ambiente, e também outros, porque quando você põe o lixo para fora, não é só a taxa de lixo que você está pagando, você paga também a poluição que aquela logística está gerando, enfim, tem todo aí um transporte na coleta do lixo, tem todo depois o aterro que vai ter que precisar ser tratado, enfim, tem toda essa questão também econômica e ambiental, e social, porque alguém vai pegar o seu lixo. E quantas pessoas dentro de um aterro, muitas vezes, a gente vê aquelas fotos, né, das pessoas dentro do aterro, tentando buscar aí reciclado, para poder ter uma renda. Isso. Cláudia, é importante falar também que nós também somos empresa de logística, né? Nós fazemos a coleta dos resíduos recicláveis dos nossos clientes. Hoje, a gente atende cerca de 50 clientes, muitos deles condomínios, empresas. E a gente faz a doação de 100% dos resíduos coletados. A empresa não fica com nenhum resíduo, zero. A gente doa 100% dos resíduos para associações de catadores, né? A gente acredita que é fundamental, né, a participação, a inclusão dessa categoria, né,
eles são responsáveis por 90% do que é reciclado aqui no nosso país. Então, a gente tem esse trabalho socioambiental muito forte dentro dos nossos projetos, onde a gente destina os recicláveis para associações de catadores e clientes que querem fazer a compostagem e tem um excedente dentro do composto que é produzido pelas sobras deles, a gente também faz um link com a agricultura familiar, onde esse resíduo é doado, né, para a agricultura familiar. Então, a gente sempre está pensando no lado social. Não adianta a gente pensar aqui só em ganhar dinheiro, encher os bolsos dos empresários, enfim. É importante a gente levar em consideração que existem muitas pessoas que precisam desse resíduo para viver, né? Para você ter uma ideia, nós iniciamos um trabalho com uma associação de catadores, que são cerca... A gente trabalha com 14 associações, tá bom? Mas em uma delas são cerca de 12 famílias que viviam com menos de meio salário mínimo, né? Mensal, a renda mensal deles era meio salário mínimo. E a gente adentrou essa associação, estamos doando os nossos resíduos para eles, e a gente já duplicou a renda mensal dessas famílias, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse lado social inserido em todo e qualquer projeto que a gente venha a desenvolver, né, na parte da sustentabilidade. Apesar que a sustentabilidade é o famoso tripé, né? Aquele negócio muito manjado que a gente fala, é o social, é o ambiental, é o econômico, mas de fato né? É importante, quando a gente fala de sustentabilidade, pensar nos três eixos que estão nos direcionando na questão da sustentabilidade, né? Então, enfim, é importante que a gente pense sempre nos mais necessitados, né? A categoria dos catadores, né? Dos resíduos recicláveis, com a questão da agricultura familiar, com a questão dos resíduos orgânicos. Então, enfim, toda vez que a gente pensa num projeto, a gente sempre leva para o cliente essas possibilidades, né? Dentro da coleta da logística dos recicláveis, a gente bate o pé e é assim, a gente coleta e doa, não tem outra alternativa. Dentro da produção, da compostagem, aí a gente deixa o cliente fica a seu critério. A gente tem essa opção. Você quer essa opção? Isso aqui agrega valor à sua marca. Divulgue que você faz isso, né? Então, a gente vê que os empresários eles estão realmente buscando não sei se só pela questão da preocupação do lado social, mas também eu acho que é muito também da questão do fortalecimento da marca, do marketing verde, que a gente chama, né? Não é greenwash, é um marketing de fato, a gente está fazendo, a gente está mostrando, a gente está provando, né? Que a gente está realmente doando, que a gente está melhorando a qualidade de vida de algumas pessoas que vivem desses resíduos, seja ele orgânico, seja ele o resíduo reciclado. Ok. Eu posso passar só o começo do vídeo? Fique à vontade, fique à vontade. Do cilindro? Peraí. Com esses resíduos do coqueiro, né? Também dá certo, eu vou fazer essa base, essa cama, e posteriormente a gente vai fazer a alimentação do cilindro. Então, aqui está o cilindro. Por no início. Aqui a gente usou sombrite nesse local. Nesse caso, esse cilindro é galvanizado. A gente colocou a tela e amarrou com lacres. Aqui, ó, são alguns lacres e eles seguram todo o sombrite, tá certo? Então a gente vai encaixar esse cilindro, lembrando que toda vez que vocês forem fazer ou utilizarem esses anéis de cacimba, eles têm o tamanho e o espaço para encaixar perfeitamente os cilindros, né? Então agora a gente vai fazer aqui a base, né? Como eu falei para vocês, a gente vai utilizar pouco. Importante a gente fazer essa base para que haja a oxigenação suficiente em todo o cilindro, né? Em todo o redor do cilindro.
na verdade, dentro do cilindro, e que a compostagem aconteça de forma correta, né? Então, a gente, posteriormente colocar a base, a gente faz uma cama com grama e folha seca, folhagem do terreno, tá? É importante também que essa cama seja feita para onde a matéria orgânica se acomode aqui embaixo. Agora eu vou mostrar para vocês, posteriormente, como alimentar esse cilindro. Importante ressaltar que a comida ela tem que ficar sempre no centro. Então a gente usa a palha, faz um ninho, né, no centro, onde essa comida vai ser acomodada. Bom, vamos alimentar a composteira agora, mostrar para vocês. É importante sempre falar que quando a gente alimenta, é sempre importante a gente deixar o resíduo sempre no meio, né? Então a gente sempre faz um ninho no meio do cilindro, onde a borda vai estar toda cheia de poda triturada, serragem, folhagem. Então a gente deixa sempre ele no meio, onde o processo vai acontecer de fato. Então a gente coloca no meio. Sempre é bom, quando a gente está iniciando o cilindro, a gente inocular esses resíduos. E o que seria a inoculação? A inoculação seria a gente jogar um pouco de composto pronto em cima dele, que já possuem as bactérias, os fungos, que eles aceleram o processo. Então é sempre importante a gente inocular essa comida. Então tá aí o processo, e como o Nelson perguntou, faz aquela base e faz um cano para sair o fertilizante através do cano que vai ficar embaixo. Mas se eu não fizer o cano, também não tem problema. Se eu não quiser o fertilizante. Bom, se você não quiser fazer a impermeabilização da base, você pode colocar ele em cima da própria terra, né? O que não pode é impermeabilizar e colocar o cilindro em cima, sem uma drenagem. Por quê? Porque caso ocorra uma chuva ou alguma coisa nesse sentido, ou tem um excesso de umidade dentro do processo, aí aquele vai ficar um líquido ali embaixo, né? E aí aquele líquido que vai ficar embaixo, ele vai atrapalhar, né, ali as bactérias a se desenvolverem, né? Então, no lugar de ter um processo, como é que eu posso falar? Agora fugiu a palavra, mas no lugar de ter um processo, poxa vida, esqueci, não estava vindo a palavra, mas enfim, se você colocar, se você impermeabilizar o solo, você precisa drenar, tá? Se você não quer fazer a drenagem, você coloca na terra, tá certo? Coloca em cima da terra, não faz nada na base, não tem base, tá bom? Em alguns clientes, a gente também coloca em cima da terra, não faz essa impermeabilização, mas aí vai ser de cada cliente, né? Se quer condomínio, geralmente quando é uma empresa, uma indústria ou algo nesse sentido, a gente sempre faz a impermeabilização e a drenagem por questões de legislação ambiental, né? Que a gente tem que realmente ter esse cuidado com o excesso de chuvas e tal. A gente precisa fazer essa drenagem. Mas, em outros casos, na minha casa, por exemplo, eu tenho 2 cilindros, e eu não tenho a drenagem sendo realizada. Mas também não escorre líquido, tá certo? Sempre está limpinho. A gente já faz há mais de um ano aqui e não tem problema com o excesso de líquido descendo pelos cilindros, tá certo? Mas aí, eu sempre recomendo, se for fazer em algum cliente que tenha cliente comercial, industrial, precisa sim fazer uma drenagem, uma impermeabilização e uma drenagem no local para que siga as orientações da sua Secretaria do Meio Ambiente, né, que vai fazer a vistoria, a fiscalização desse espaço. Ok, obrigada.
A gente tem aqui alguns participantes e a Rosália falou que o processo é muito bonito e a Lúcia está perguntando, ela disse que é muito interessante, mas fácil de fazer, e ela está perguntando se esse líquido, se ele for para a terra, se dá cheiro. Gente, os cilindros, eles, como eu falei anteriormente, esse excesso de líquido que vai descer é quase zero. Se o processo acontecer de forma satisfatória, dentro, para você ter uma ideia, o meu cilindro, há 3 dias atrás, eu tirei a temperatura dele, ele estava batendo 65 graus, muito quente. Então, a água não vai descer, a água não desce, a água some. Mas, André, choveu muito, desceu. Esse líquido não vai soltar nenhum mau cheiro, tá, gente? Não vai soltar nenhum mau cheiro. Primeiro porque vai descer ali no meio do cilindro, vai para a terra e vai ser absorvido pela terra, né? Vai ali, puxar ali. O cuidado que a gente tem que ter é saber se o processo está acontecendo de fato, né? Para não poluir o lençol freático. Porque se a gente está fazendo um processo que está sendo de forma anaeróbica, né? Aí a gente já tem que ter um cuidado e corrigir para que esse mau cheiro não possa acontecer. E, geralmente, quando tem mau cheiro, eu esqueci o nome dela, geralmente, quando tem mau cheiro no processo, é porque está faltando oxigenação. Aí você vai lá, dá uma revolvida, né, uma pá, alguma coisa, dá uma mexida no centro do cilindro para oxigenar, né, e aí o processo acontecer de forma aeróbica, tá certo? Então, não existe mau cheiro. Eu nunca passei por nenhum problema com esses cilindros, né? Nem com mosca, nem com rato, nem com mau cheiro, nem com qualquer tipo de malefício. Eu só encontro benefício. Agora é importante fazer uma base com madeira ou com algum material que você encontre no terreno, como mostrou no vídeo anteriormente. Usar bastante matéria seca e deixar sempre a comida, as sobras no centro do cilindro, para que possa ter aquela proteção ali ao seu redor, tá certo? E a tampa que você curva para não ter esse excesso de água que pode vir da chuva e possa prejudicar a decomposição dos resíduos dentro do processo. A Lúcia está perguntando se a tampa, se a peça branca é tampa. Sim, ela tem uma base que pode ser feita por baixo, que ele mostrou no processo, que é uma base de cimento, que pode ser feita, e ali pode ter um furo para sair o fertilizante, um cano, e... ele já respondeu. E a tampa pode ser qualquer tipo de tampa, né? Desde que tampe. Desde que cubra. Que cubra. Pode até ser um reciclado, uma madeira, enfim, que você vai manter de forma também a cobrir aí o processo. Mas muito legal. E eu já vi, inclusive, que dá para fazer esse processo até em apartamento. Assim, dependendo do espaço que você tem no apartamento. Tem vídeo na internet que ensina. Mas daí provavelmente é um outro material, não é esse daí, mas é em cilindro também. Legal, porque as pessoas de apartamento muitas vezes falam que não tem espaço, não tem isso, não tem aquilo. E aí é mais uma ideia, né, para se tentar a fazer a compostagem. Mas legal, André. Eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta, se as pessoas tiraram aí as dúvidas. O Cleito, o Nelson quer complementar? Eu achei muito bacana esse sistema dele. Essa tela que eu tentei visualizar a tela no vídeo, mas passou rápido, mas eu vou
rever novamente para... quando você falou na tela, seria essas telas que se usa para viveiro de codorna, por exemplo? Só um exemplo. Conhece o viveiro de codorna? Não conheço o viveiro de codorna, mas deixa eu ver aqui se eu acho o nome da tela. Porque eu achei muito interessante isso. Como eu estou trabalhando em cima de um projeto, isso me dá uma base também para apresentar, entendeu? E outra coisa que... É isso mesmo? E outra coisa que como você falou, na questão do chorume, né? Você põe um ladrão aí, a gente aqui, para cá a gente chama de ladrão, né? Que nem caixa d'água. Dá o excesso, joga fora. Esse ladrão, esse chorume, ele pode... a vantagem de você recolher ele, em vez de deixar ele adentrar a terra, né? Até com risco mesmo de atingir o lençol freático, que você pode utilizar ele depois na própria agricultura, ou no jardim, ou numa... né? Que por acaso a pessoa tem, ou o condomínio tem um jardim, gramado, essas coisas, que vai acabar fertilizando, né? Porque o chorume é rico em nutrientes. Exatamente. Na verdade, ali é um adubo, né? A gente tem ali um adubo líquido, né? Que aí ele é tão forte que a gente tem que desdobrar, né? A gente fala que desdobrar ele, né? De um para 10. Então, assim, esse chorume não é aquele chorume lá do aterro sanitário, né? É um chorume rico em nutrientes e que você pode captar e você pode utilizá-lo na sua plantação, na sua horta, no seu jardim, enfim. Tem infinidade de possibilidades de utilização. A diferença é que o composto ali está no estado sólido, né, e o outro está no líquido, mas ali o adubo é praticamente o mesmo. Tem os mesmos nutrientes. É importante que a gente também utilize, né? E é como eu falei, é importante só saber se o processo está acontecendo de forma satisfatória dentro do cilindro, né? Da forma que a gente pode utilizar. Como é que você identifica que aquele chorume ou aquele biofertilizante está ok para mim utilizar? Então, ele não tem um cheiro forte, ele tem um cheiro realmente bem sutil de terra, não tem. E quando você visualiza, ele tem às vezes tem alguns bichinhos bem pequenininhos lá dentro, assim, tipo uns insetinhos, bem... Então ali você olha assim, caramba, tá cheio de insetinho aqui dentro, que legal e tal. Então você já identifica dessa forma. Se estiver fedendo com mau cheiro, aí você já começa a desconfiar. Alguma coisa está errada. Mas se ele tiver uma coloração escura, tem odor, e só com aqueles insetinhos bem pequenininhos, pode utilizar sem problema nenhum, que aí sua planta vai brotar, vai ser super legal, vai ficar limpo aí seu jardim, sua horta, enfim. E a Lúcia está perguntando aqui, para dissolver o chorume líquido, a medida é 1:10? Isso, 1:10, né? Esse biofertilizante ele é bem forte, então sempre quando a gente vai utilizar, a gente bota 100 ml de biofertilizante e 1 litro de água. E aí pode focar. E aí vale lembrar também, é importante não aguar todos os dias com o biofertilizante, tá, gente? É uma vez na semana. Porque se você aguar todos os dias, é tanto nutriente que a planta... Aí você vai dizer assim, poxa, tem alguma coisa errada. É porque não precisa você aguar todos os dias. Uma vez por semana é o suficiente. Claro, não aguar só com o fertilizante, né? Com a água você agua todo dia. Mas com o fertilizante, uma vez na semana, já é o suficiente para você enriquecer aí o seu canteiro, a sua horta ou o seu jardim. Ok. E a Rosália, a última pergunta aqui, se o cilindro estiver num lugar coberto, ele precisa da tampa? Não. Se ele estiver já num lugar coberto,
ele não vai precisar da tampa, porém é importante que você, quando fizer a alimentação do cilindro, você cubra bem com a matéria seca ali na parte superior do cilindro, para que as mosquinhas não venham e não depositem ali aquelas larvas, né? Então, é importante que você cubra bem com a matéria seca ali, a parte de cima do cilindro, se ele tiver já um local que já é coberto. Então, acho que é isso. Mais alguma pergunta? Os meus... Deixa eu só fazer mais uma observação. É importante também, gente, que a gente precisa, para que o cilindro aqueça, a gente precisa de comida, tá? De muita comida. Não é que a gente vai desperdiçar comida para jogar lá, mas as sobras, né? Se você não tem uma quantidade satisfatória, vai no vizinho, convida ele para participar, né? Vai não sei, vai na tua rua, visita ali, gente, estou tratando os resíduos orgânicos, vamos separar, porque a gente precisa de quantidade, né? Só a quantidade. Mas falando em sobras alimentares, ali eu posso pôr de tudo? Para você ter uma ideia, aqui eu coloco sobras de frutas, verduras, crustáceos. Dentro do processo, a gente já postou até ostra, lagosta, salmão, peixes, carnes, tudo que você imaginar. Nada se perde, né? Nada se perde. Tudo é compostado. Sim, a Lúcia está perguntando se sempre que colocar o resíduo, a sobra, tem que cobrir? Sim. É fundamental, é primordial que vocês, na hora de colocarem as sobras, seja em qualquer processo de compostagem, tá, gente? Qualquer processo de compostagem, é importante que vocês tenham cuidado de cobrir sempre todo o resíduo orgânico, que não fique nada ali aparecendo, porque quando você cobre tudo, você está protegendo aquele material de contaminação de algum vetor, né? Por exemplo, os moscas. Se a gente deixar um espaço com algumas aberturas, a mosquinha pode ir lá e pode dar uma complicação na tua composteira. Fora isso, você pode atrair ratos, né? Por causa do cheiro que vai atrair, animais domésticos, como gato, cachorro. Então, é importante que você deixe sempre, seja qual for o método que você vai aplicar, sempre tudo bem cobertinho ali com folha, poda triturada ou serragem. Quem for utilizar folhagem, né, aquelas folhas, para cobrir, é importante que sempre esmague assim as folhinhas, para que não deixem aqueles túneis, né, para as moscas adentrarem e ter acesso às sobras, tá bom? Tá ótimo. Vamos deixar, então, você descansar um pouco. Você está meio doentio, mas vai melhorar. Obrigado. Aqui a gente está torcendo para você melhorar. E que bom que a gente pode falar com você, mesmo que pela questão virtual, pela internet. E poder aí aprender muito com o André Marques, da IB Soluções, que também faz outros tipos de compostagem, não somente a de cilindros. Tem outros tipos também. E eu deixo aqui o Instagram da IB, né, para quem tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade, ou não sei, enfim. @somosIB, né, IBYBY. E aí você pode aparecer uma dúvida depois, aí vai lá e manda uma mensagem, a gente responde quando der, assim que der, e a gente vai conversando. O importante é a gente propagar essa ideia de compostagem, quebrar esse tabu, trazer o conhecimento para cada um. Quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, mais sustentável nossa comunidade vai se tornar, certo? Então, eu quero agradecer a oportunidade de você ter me convidado, Cláudio, de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. E eu me deixo à disposição de vocês, tá bom? Ok, agradecemos muito aí a presença
a presença do André, a presença do Nelson, de todas as perguntas que foram feitas, do pessoal que está assistindo. E assim a gente finaliza hoje. E muito obrigada aí pela presença e pela atenção de todos. Obrigado, Nelson. Bom final de semana. Eu que agradeço, André. Quero te desejar uma breve recuperação. Bastante vitamina C é tudo de bom. Tá? Eu já tomei a primeira dose da vacina, mas mesmo assim continuo me cuidando com vitamina C, bastante alho. Isso ajuda pra caramba a deixar os anticorpos em alta. Tá bom? É a dica que eu te dou para você estar fazendo esse trabalho maravilhoso que você apresentou para nós hoje. Obrigado. Obrigado, Cláudia, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada e melhoras. E boa noite a todos. Boa noite. Tá, obrigado. Tchau. Tchau.